A Câmara Municipal de Matão finalizou os trabalhos da SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito. Essa comissão tem como presidente o Dr. Paulo Bernardi, tem também o Robinho Ramos e o Dr. Pelanca. Essa comissão foi finalizada e agora o Dr. Paulo Bernardi, vereador, advogado, está aqui para poder trazer o balanço, né, dessa SEI. Quais informações foram levantadas desde o início, lá em 2016, né, doutor? 2016, isso. 2016. Vamos fazer um resumo, então, para as pessoas, principalmente para aquelas mais interessadas, que foram aquelas sorteadas lá em 2016, ganharam um lote, né? Sim. E aí, a partir desse momento, o que foi levantado de informações durante essa SEI? Bom, Alex, veja, existiu uma preocupação muito grande dessas pessoas que foram contempladas com esse suposto lote de 2016 e saber, evidentemente, quando é que eles iriam receber o tal lote para começar a construção das suas casas próprias. E aí, com essa preocupação, nós entramos com um requerimento na Câmara, eu subscrito pela vereadora Ana Mondini, pedindo a instalação de uma comissão especial de inquérito para apurar exatamente o que aconteceu com esses lotes, onde estão esses lotes e, mais importante, a resposta que nós vamos dar para essas 588 famílias que foram contempladas em 2016. Então, em rápidas pinceladas, o que aconteceu? Em 2016, a Prefeitura de Matão, no governo do prefeito Chico Dumont, fez um acordo com uma empresa e desapropriou uma área de terras enorme, não sei se eu não me engano, quase 100 hectares, e nessa área de terra previa-se um loteamento de 588 lotes urbanizados. Próximo do portal Terra da Isso, Saudade. lá para cima, exatamente. Essa empresa que era dona da terra, ela, por acordo com a prefeitura, ela receberia 32% dos lotes urbanizados. Então, vamos fazer uma conta redonda. Se fossem 500 lotes, a prefeitura faria toda a obra de infraestrutura, água, luz, guia, sarjeta, asfalto, energia elétrica, etc. E pagaria essa desapropriação com 160 lotes para essa empresa dona da terra. Muito bem. Isso aí foi feito um sorteio, às vésperas da eleição de 2016, tá? A gente constatou que isso teria sido uma manobra pré-eleitoral, como já aconteceu em Matão em outros tempos, não se pode negar. E aí, quando elegeu-se o prefeito Schettini, o Edinardo Schettini, esse loteamento ele acabou sendo interrompido. Interrompido, ou melhor, ele foi alterado. O prefeito Schettini disse que faria um grande, um plano habitacional muito maior, que eram 1.800, se eu não me engano, 1.808 lotes, né? E aí, Alex, o que acontece? Ele, muito embora havia um parecer dizendo que uma contratação de uma empresa para a realização das obras de infraestrutura deveria ser por licitação, acabou-se que, por um parecer do IBAN, se eu não me engano, eles optaram por dispensar a licitação. Então, o que acontece? A prefeitura, que no primeiro momento iria ser a construtora da obra de infraestrutura, ela terceirizou essa obra de infraestrutura para uma terceira empresa. E essa terceira empresa, então, pelo acordo, ficaria com 13% dos lotes. Então, dos 32, que a dona da terra já continuaria com o direito, essa outra empresa urbanizadora, vamos chamar assim, teria 13% dos lotes. O grande problema optou-se por uma dispensa de licitação. A contratação da empresa, ela foi feita por dispensa de licitação, houve queixas ao Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e essa ação civil pública obteve uma tutela antecipada, uma liminar, como a gente chama popularmente, travando completamente a operação em relação a esse segundo loteamento já da época do prefeito Edinardo. Então, quando houve essa paralisação, teve muitas informações, cada um falou uma coisa. Na realidade, então, a SEI, ela constatou que essa paralisação se deu pelo Ministério Público em relação a não ter ocorrido uma licitação, e sim a contratação de uma empresa de forma direta. É você que vai fazer, e o Ministério Público diz, não, isso não pode, tem que ser uma licitação. Exato. É isso, por isso que está paralisado até hoje. Isso, a empresa que foi escolhida, ela trouxe mais um segundo orçamento, não houve disputa, não houve uma disputa aberta, apresentaram 2 orçamentos de percentuais de realização da obra, e aí então o Ministério Público entendeu, não é assim, tem que ser feito por intermédio de licitação, e aí com uma suspensão judicial, paralisou-se todas qualquer atividade relativamente a essa construção do loteamento. Então, isso que parou. Voltando lá em 2016, os sorteios desses lotes, na realidade, esses lotes não existiam naquela época, né, doutor? Oficialmente, como lotes, não. Como lotes, não. Não, existe somente uma área bruta. desapropriada. Uma área bruta, exatamente, uma área bruta. E aí depois veio o próximo mandato, com o Edinardo Schettini, mudou-se a concepção do loteamento.
Exatamente. Não teve a licitação, o Ministério Público veio e, calma, não é assim. E parou até hoje. E aí, a partir de agora? Então, está parado em primeira instância ainda. Essa ação civil pública não foi julgada em primeira instância. Teoricamente falando, vamos pelo campo das teorias, ela teria um julgamento em primeira instância. Obviamente, a parte que perder, ou o Ministério Público, ou a Prefeitura de Matão, ou a empresa que também faz parte da ação, pode recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, eventualmente, ainda caberia, em tese, um recurso para Brasília. Ou seja, nós não temos nenhuma expectativa, e nem que eu tivesse bola de cristal, eu não conseguiria. E a pergunta que você me faz, Paulo, mas quando vai acontecer isso? Eu não posso, não tenho como afirmar. A comissão não tem como afirmar isso. Por quê? Porque depende de inúmeros fatores que não fazem parte da nossa objetividade jurídica da comissão e depende muito mais, inclusive, da Prefeitura, politicamente, através do Ministério Público e da empresa, estabelecer um acordo de modo que essa interrupção da ação civil pública cesse. Essa orientação, nós recomendamos à comissão, Alex, algumas coisas. Por exemplo, nós recomendamos que seja tentado um acordo, Prefeitura, Ministério Público e a empresa loteadora ou a construtora da obra de infraestrutura, para que cesse essa suspensão e as obras sejam retomadas através de um processo de licitação. Porque senão pode levar anos e anos, anos, né? E anos. Se deixar do jeito que está, pode. Recurso de lá, recurso de cá. Você não tem como você estimar, pode ir de 2 a 10, a 12, a 15, não dá para estimar. Então a CEI, a comissão especial, ela fez algumas sugestões, recomendações, tanto ao Ministério Público como à Prefeitura. O Ministério Público a gente oficiou, agora ele vai tomar as iniciativas que já, se tem alguma outra, além da ação civil pública, ele pode eventualmente verificar do relatório da CEI alguma outra irregularidade, ele pode eventualmente apurar, mas basicamente é uma recomendação para que a Prefeitura faça algumas coisas. Uma delas é o acordo com o Ministério Público, de modo que você interrompa essa suspensão, inicie um processo licitatório de uma construtora que vai vir fazer a obra de infraestrutura, e aí você tem a sequência do loteamento. Não necessariamente o Ministério Público pode acatar essas sugestões da Prefeitura, essas sugestões não. Que a CEI eu estou falando para você, emitindo, existe uma triangulação ali, são 3 partes. O Ministério Público é o autor da ação, a Prefeitura e a empresa que foi contratada pela Prefeitura estão no polo passivo da ação. Então, para fazer um acordo, essas 3 partes têm que estar de acordo. Se uma das partes fala, não quero fazer acordo, não faz acordo. Tá? Esse é o problema. Certo? A Prefeitura chegou a se manifestar de alguma forma, mesmo que seja de forma particular? Não oficialmente, mas através da liderança do governo, o doutor Luiz Fernandes era membro da comissão, nós estamos muito bem encaminhados à ideia de tentar fazer um acordo com o Ministério Público. Acho que a Prefeitura tem interesse em fazer o acordo. Uma outra questão, uma outra recomendação que nós fizemos na comissão especial foi em relação à lista de contemplados. Nós recomendamos à Prefeitura que utilize rigorosamente a lista daqueles que foram contemplados em 2016, obviamente fazendo, ao ser contemplado a pessoa da lista, que ele seja reexaminado do ponto de vista econômico e financeiro, porque a pessoa pode ter alterado em 7 anos, Alex. Pode estar há 7 anos atrás, como é que você estava, há 7 anos, como é que você está hoje. Você pode estar muito melhor ou muito pior. Então, como a lei ela estabelece critérios para você receber um bem público, salário, núcleo familiar, uma série de, não ter imóvel na cidade, tem toda essa regra, seria injusto a Prefeitura ceder um patrimônio público para um particular se ele já tem um imóvel. Então tem que ser revisto. Exatamente. Então a Prefeitura... Toda essa documentação. Durante a CEI, a Prefeitura... Desculpa, Alex. A Prefeitura, durante a CEI, é importante falar, ela localizou, se eu não me engano, 30 lotes que estavam em loteamentos esparsos em Matão, usou a lista e já contemplou os 30 primeiros, tanto nas 3 categorias, a categoria do cidadão comum, da categoria dos idosos, da categoria dos portadores de necessidades especiais. Então, a recomendação nossa é que seja seguida a lista, que não se faça uma nova abertura de inscrição, porque você causaria mais problemas, porque você vai mais 1, 2, 3 mil pessoas que vão se inscrever e não vai ter lote. Nós vamos resolver primeiro esse ponto, para depois começar um segundo avanço em relação a isso. Até porque tem uma nova lei agora, se eu não me engano, é de sua autoria, que proíbe a doação de lotes sem que a infraestrutura dessa área esteja totalmente pronta. Isso eu fiz, Alex, logo que começou essa história da reclamação desses moradores, desses cidadãos, e ouvindo outras reclamações das indústrias, por exemplo, lá no distrito industrial de Turiba, no Adolfo Baldan, sempre tem problema. Lá não foi feito já o referenciamento, aí a empresa tem o lote, mas ela não consegue registrar,
e no outro bairro não foi feita infraestrutura. Então eu disse assim, eu equiparei o município, a pessoa pública à pessoa privada. Por exemplo, se você comprar um lote, hoje Matão é um grande celeiro de loteamento. Nós temos nos 4 cantos da cidade, para onde você olha, tem loteamento. Agora, esse loteamento, o loteador é obrigado pela lei a colocar água, esgoto, energia elétrica, guia, sarjeta, asfalto. Tudo será obrigado a fazer, porque é uma obrigação do loteador. A lei exige que o loteador faça. Tanto é verdade que o loteador deixa em garantia na prefeitura uma quantidade X de lotes, para que, se ele não fizer, a prefeitura toma esses lotes dele e faz o serviço, mas já sendo ressarcida pelos lotes. Então, por que a prefeitura não tem a mesma obrigação? Por que nós temos de novo que nos sujeitar a que em dezembro, setembro do ano que vem, por exemplo, surja um novo loteamento de 1000 lotes, e aí faz uma distribuição às vésperas da eleição, como já foi feito, não estou dizendo que 2016 foi a primeira vez. Nós tivemos o popular, que todo mundo chamava de graças a Deus, que foi uma outra questão eleitoral. Então isso já vem vindo de algum tempo. Eu quis, então, normalizar, meu caro Alex, porque eu acho que a pior coisa do mundo é uma pessoa frustrada. Você recebe um lote, como esses 588 famílias, eles estão ali, eles não sabem se tem, eles não sabem se não tem, e não sabem quando vão receber, se é que tem. Então, eu acho que tem que fazer infraestrutura todinha bonitinha, faz tudo lá, sorteou, entregou, no dia seguinte já pega o pedreiro e começa a construir sua casa. Essa lei evita intenções eleitoreiras. Sim, né? Com certeza. E evita também que pessoas tenham seus sonhos frustrados. Né? Sem dúvida. Que eu acho que é o mais importante de tudo aí. Né? Semana passada na ação da Câmara teve um comentário, inclusive, de problemas ainda existentes no loteamento que fica na estrada de Silvânia. Ainda tem problema de ter referenciamento, ainda tem problemas de não conseguir registrar os lotes. Quer dizer, isso significa um prejuízo imenso para as empresas. Elas fazem um planejamento. Você não consegue... Não consegue dar seguimento no depois que você fez o barracão, que você aprovou, que você livrou dos gravames que a lei impõe, você não pode nem oferecer esse bem como garantia do empréstimo bancário para fazer capital de giro. Então, trava a operação empresarial, assim como trava a operação das pessoas que receberam ou supostamente receberam um terreno e não sabem quando é que vão começar a construir. Doutor Paulo, a pior parte agora, moral da história. Olha, moral da história, eu acho que fica a lição, eu acho que essa lei é importante para dizer que nós temos que fazer dessa maneira correta. Eu espero, tanto como vereador como cidadão, que a prefeitura consiga fazer um acordo com o Ministério Público, porque sem esse acordo com o Ministério Público nós vamos ter um muro intransponível. Só vai ser transposto daqui X tempos, quando acontecer de um êxito final nessa ação, o que não é bom, na minha opinião, para ninguém. Porque se você começar a construir, Alex, vamos combinar, o comércio vende, o prestador de serviço executa e recebe a remuneração. O cidadão começa a construir e tem o sonho da sua casa própria. E assim, então você movimenta toda a ciranda da economia. Então, a moral da história é essa, eu espero. Essa é a conclusão da comissão. Nós esperamos que a prefeitura consiga fazer um acordo com o Ministério Público, tire essa trava que está impedindo o segmento do loteamento e faça uma licitação. Se a prefeitura não tem condição financeira dela própria arcar com os ônus desse loteamento, que licite a obra, ainda que sejam menos lotes, como anunciou num dos depoimentos, que não são os 588 preconizados, que são 300 e alguma coisa só, pelo menos você livra 50% da lei. Aí é aquela história, Alex, do copo meio cheio, meio vazio. Vamos olhar o copo meio cheio e vamos tentar. Nós já temos 300, ótimo. Já tem 300 que estão andando. Depois a gente vai arrumar outros tantos para contemplar esses demais aí, mais muita gente de Matão, que ainda também precisa desse apoio da prefeitura para construir a casa própria. É bom deixar claro que a SEI não tem poder de decisão, apenas de investigação, para poder dar um parecer e aí fazer algumas recomendações. Foi o processo. Certo? E foi o que a SEI fez. É trabalhos assim que a população quer ver que aconteçam na Câmara Municipal. Os vereadores exercendo suas funções de fato, fiscalizando, cobrando, investigando. Doutor Paulo, muito obrigado pelas explicações. Acho que todo mundo estava esperando, né, que alguém se manifestasse em relação a esse assunto, porque cada um puxa a corda para um lado. Exato. E ninguém fica sabendo realmente, de fato, o que aconteceu desde 2016. E essa SEI veio para poder trazer esses esclarecimentos. Quem participou da SEI, eu estava certo no começo? Ou foi mais alguém? O doutor Luiz Fernandes, Pelanca, o Robinho Ramos e eu. Tá certo, então. Muito obrigado pela entrevista. Só para fechar, Alex, eu gostaria de deixar registrado uma coisa que me deixou muito feliz.
logicamente que eu vou preservar a fonte, eu não posso dizer a fonte para você, mas uma autoridade, não do ramo político, mas de outro ramo, disse que ficou espantada, que foi a primeira vez que ela viu uma comissão de inquérito iniciar e concluir. E a primeira vez que foi uma comissão de inquérito propositiva, uma comissão de inquérito que não ficou procurando culpados, mas sim procurando soluções para que o povo de Matão tenha uma luz em relação a esse túnel que está tão comprido e que eu espero que ele seja diminuído o máximo possível. Até porque a SEI falou desde o início, falou do mandato do Chico Dumont, falou do Edinardo Schettini e trouxe, né? E do atual prefeito. Do atual prefeito. Sim. E trouxe aí a conclusão dessa SEI. E é por isso também que é a única SEI que nós estamos aqui ouvindo, né? A conclusão, porque realmente teve uma conclusão. Começou e acabou. Né? Começou e acabou. E não foi com fins eleitoreiros. Não, absolutamente então, parabéns aí a todos da comissão por esse belíssimo trabalho. Alex Gazzoni, para o portal de notícias Fala Matão.